por que a Zurich não é uma boa seguradora no D&O. A Zurich tem muita tradição nesse produto, né, no seguro de RC administradores, né, no seguro de D&O. Inclusive, eu trabalhei no sinistro da Zurich há décadas. Mas eles fizeram algumas mudanças ao longo do tempo no produto deles que acabou prejudicando muito a competitividade e até a proteção. Não é que eles retiraram coisas que não eram tão importantes, não, eles passaram a ter restrições que podem sim impactar a proteção do administrador na hora que ele mais precisa, né? Que é no momento do sinistro. E é justamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes de falar quais são as restrições da Zurich, tem outras seguradoras que não têm essas restrições. E é justamente isso que você descobre ao usar o melhor produto. Lá no melhor produto, você seleciona as coberturas e vão aparecer as seguradoras que têm os melhores textos, os melhores alcances de proteção em cada cobertura. E além disso, lá no Venda Seguro, na plataforma de especialização, você também tem acesso às tabelas comparativas para você entender por que a Zurich não tem uma boa cobertura de penhor online e por que essa e essa também não tem e essas têm. O que as difere umas das outras, para você não ter de ver ali na condição geral ou ter que entender a explicação, né, da diferença entre todas as coberturas de penhor online, todas as coberturas de tributário. Eu fiz essa tabela para facilitar a sua vida. Mas agora vamos falar sobre a Zurich. Como eu falei, é uma companhia tradicional nesse mercado, ela já foi líder muito tempo, até no seguro de D&O, em linhas financeiras, né, envolvendo D&O, E&O, RC profissional e tudo mais, lá nos anos 2010. Quando eu fui para Itaú Seguros, tinha uma disputa entre as duas, né, quem que assumia a liderança, quem que tinha mais mercado no D&O, tinha essa competição ali nas internas, né? Mas hoje a realidade mudou. Eu não sei se por conta da sinistralidade, às vezes pode ser não restrito apenas à sinistralidade no Brasil, mas a sinistralidade globalmente no produto pode impactar sim o escopo de cobertura da seguradora na atuação do Brasil. Vamos aos principais pontos que eu acho bem preocupante na proteção do administrador. O primeiro deles é a cobertura de penhor online. Quando os administradores, diretores, gestores têm a conta bloqueada, penhorada, as seguradoras oferecem uma cobertura que chama penhor online, que ele vai receber o valor correspondente ao salário líquido mensal enquanto existir a penhora ou até determinado tempo. Tem algumas seguradoras que falam que até 12 meses, até 6 meses, algumas enquanto houver limite na pólice. Então ele vai receber o valor correspondente ao salário líquido mensal. Não é ao valor do bloqueio, tá? Então, se ele teve um bloqueio lá de 10 milhões, a seguradora vai pagar 10 milhões para ele. A seguradora vai pagar mensalmente o valor correspondente ao salário dele. E qual que é o problema da cobertura de penhor online da Zurich? Na cobertura de penhora online da Zurich, ela coloca algumas restrições. Ela não cobre quando essa penhora for decorrente de ações trabalhistas, tributárias ou previdenciárias. Então, se o assunto, objeto da reclamação, está ligado ao trabalhista, tributário ou previdenciário e o administrador teve a conta bloqueada, penhorada, ela não vai pagar esse salário líquido mensal. Tem seguradoras, algumas poucas têm essa restrição também, mas a maioria não tem. Então, assim, teve a penhora, é decorrente de um ato de gestão, tem cobertura. No caso da Zurich, teve a penhora, foi decorrente de um ato de gestão, é de natureza tributária, trabalhista ou previdenciária? Então não tem cobertura. Então já é uma baita restrição. O administrador também tem de provar que ele não tem outros meios de honrar com as despesas mensais dele. Então, se ele tem rendimentos, se ele tem aluguéis, se ele tem investimentos, que ele recebe dividendos, ele precisa comprovar ali que ele não tem como honrar as dívidas dele para ter o benefício dessa cobertura na Zurich, que eu acho bem delicado, né? Como que você vai provar que, assim, você tá passando fome ou você não tem dinheiro para pagar o condomínio, a escola dos filhos, enfim, teve a penhora, foi por um ato de gestão, entra a cobertura de custos de defesa e o salário líquido mensal, tão simples quanto isso. Tem seguradoras que é assim, aí tem seguradoras como a Zurich que fica criando ali umas regras que na prática eu não sei nem como que eles executam, porque gera um baita desgaste ali entre a seguradora, o corretor e o segurado. E lembrando que o segurado é um diretor de uma empresa, um gestor de uma empresa. Quando eu era do sinistro do D&O até,
Era muito comum os corretores falarem assim: ah, mas eu preciso uma atenção especial, porque ele é diretor, tal. Eu falava assim: todos os meus clientes são diretores, né? Porque eu trabalho no sinistro DJ então todo mundo aqui é importante, né? Então imagina você com essas pessoas, né, ter esse desgaste aí de pedir um monte de comprovação e tal, e falar que não vai ter cobertura. Outra questão é que na cobertura tributária, né, de reclamação tributária, porque isso também é um risco bem relevante, eu até sempre reforço isso para os alunos. Quando vai escolher uma seguradora de J&O, não tem uma seguradora que cobre tudo. Então você vai escolher ali as seguradoras que têm as coberturas com o melhor texto. E você vai ver que apesar de todas parecerem cobrir tudo, né? Porque todas colocam vários títulos de cobertura, na prática, o texto dessas proteções tem muita diferença. Por exemplo, penhora online todo mundo cobre, só que tem penhora online boa e tem cobertura de penhora online ruim, né? Então, o que você prioriza quando você vai contratar uma pólice de J&O? A cobertura de penhora online, de tributário e de custo de defesa trabalhista. Nessa priorização, penhora online, a Zurich já está fora. Tributário, ela também só cobre quando houver insolvência da empresa ou desconsideração da personalidade jurídica. Isso é um problema porque o administrador, para ser responsabilizado no âmbito tributário, não precisa necessariamente acontecer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tampouco a empresa estar insolvente. Existem situações na lei que ele pode ser diretamente responsabilizado, sem acontecer isso. Então é por isso até que a seguradora colocou essa restrição. Todas essas possibilidades ela está tirando do risco dela. Não, isso aqui eu não vou cobrir. Eu só vou cobrir nesse momento. Então é uma baita restrição na proteção de reclamação tributária e é um risco bem alto para os administradores. E ela também possui restrições nas coberturas de danos materiais, corporais e morais. Se eventualmente um administrador é condenado a indenizar os danos corporais, os danos materiais ou os danos morais, a Zurich tem restrição. No caso do Osasco Plaza Shopping, que já vai fazer em breve 30 anos aí o acidente, os administradores foram condenados a indenizar os danos corporais e os danos materiais. Não é algo tão comum de acontecer, é mais comum que a empresa seja condenada a indenizar os danos corporais e os danos materiais, mas pelo Código de Defesa do Consumidor existe essa possibilidade. Portanto, o administrador tem esse risco. Eu, se fosse administradora de uma empresa, ia preferir, né, principalmente uma empresa que tem um grande volume ali de consumidores, que vende produtos também, ou seja, tem milhares, né, às vezes milhões de consumidores, é importante ter essa cobertura também. Portanto, a Zurich não é uma boa opção atualmente no seguro de J&O por conta dessas restrições. Quando ela mudar o produto, se mudar e retirar essas restrições, aí pode ser que ela passe a se tornar uma seguradora a ser considerada quando você vai contratar o J&O para os gestores de uma empresa. Mas atualmente com esse produto, não.